Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, me desculpe por eu estar tão sumida, tão desanimada pra fazer vídeo, gente. Eu não tô sabendo mais fazer, sabe? Mas eu acho, gente, que é porque eu ando meia. As coisas tá meio corrida aqui, sabe? A minha mãe, gente, ela tava em surto, né? Mas é um surto totalmente diferente. E ontem a gente conseguiu internar ela, né? A gente conseguiu o internamento dela, porque ela tava surtando, gente, ela tava surtando. Só que bem lentamente, né? Então os médicos achavam que não tava, né? Tudo depende de cada médico, né, gente? Tudo depende de cada médico. Então, gente, o que aconteceu? A minha mãe, eu tava tendo que fechar, gente, a casinha, que é onde ela fica. Eu tava tendo que fechar lá, porque ela tava saindo lá fora e deitando, gente, no chão. Ela tava se molhando tudo com água. Aí ela ficava com frio, sabe? Ela mesmo falava que tava com frio, mas ela não vestia roupa, sabe? Ela tava sem noção, gente, de tudo. Ela molhava as cobertas dela que colocava lá, gente. Ela tava molhando tudo, a coberta. Ela só não tava molhando o colchão porque eu coloquei aquela capa no colchão, igual de hospital, sabe? Por isso que ela não conseguia molhar o colchão, mas a água tava na coberta, mas o colchão ele ficava seco, porque ele é de plástico, né? E aí, gente, o que acontecia? Eu vivia trocando, né? E no tempo de calor até dá, porque seca rápido, né? Essas coisas. Só que quando chovia já tinha ixi, as coisas eram difíceis. Só que assim, gente, ela não molhava só com água, ela molhava com xixi também. Não é que ela fazia xixi no colchão, não. Ela tava fazendo xixi, gente, no chão. E para poder molhar as coisas. E aí ela colocava a coberta naquele chão e a água também no chão. Gente, eu tô tão assim que eu não consigo nem contar de tantas coisas que ela tava fazendo que. Aí, gente, como eu vi que ela tava se molhando tudo à noite, passando frio, e o que eu fiz? Eu desligava a torneira, o registro, né, que vai na torneira dela. Eu desligava. Nossa, gente, a cachorrinha tomou banho, dei banho nela e ela tá bagunçando, fazendo uma bagunça. Aí, gente, eu tava desligando as torneiras, né? Pra ela ficar sem água, entendeu? Aí eu tava dando água pra ela tomar, né? Conforme passavam as horinhas ali, eu dava água pra ela tomar, entendeu? Porque ela tava com cegueira mesmo de água, de tomar água sem parar. Isso é bom, né? Só que ela tava molhando as coisas, tudo, molhando tudo. Ela pegava a água e jogava lá no guarda-roupa, jogava água nas coisas, sabe? Aí eu desliguei, eu tentando achar jeito pra poder ajudar ela, pra ela não ficar assim, né, gente? Para não, porque se ela se molha tudo, ela fica com frio. Ela já tava ficando pelada. Imagina com a coberta tudo molhada. Sai daqui. Sai, Guguda. Não, não quero bagunçar, gente, olha só. Que isso? Tomou banho, em vez de ficar quietinha, vai bagunçar. Meu Deus. Aí, gente, eu tava tirando tudo de lá, sabe? Como uma médica falou que é normal ela ficar assim, que os neurônios tá morrendo, vai ficando assim mesmo, que eu tenho que aceitar. Então eu tava tentando, gente, nem levar no médico, porque só pra ouvir coisa que a gente fica triste, não adianta, né? A gente tá meio peludinho no subaco, eu tô esperando crescer pra tirar, né? Entendeu? Pra tirar na pinça ou na cera. Não reparem. Eu tô meio largada também, né? Porque a mãe tava dando esses, né? Então, gente, eu tava fazendo o possível pra tirar as coisas que poderia ela fazer isso, né? Aí eu desligava tudo as torneiras. Aí ela
ficava quieta, parava um pouco de se molhar, né? Aí ela dava água pra ela tomar, levava comida pra ela. Aí, gente, ela começou depois a jogar o copo de água pra cima quando eu dava, assim, ó. Entendeu? Aí eu falei, me dá aqui o copo, eu não vou poder deixar o copo aqui. Aí eu olhava ela tomando e pegava o copo de volta. A comida também, gente, ela jogava pra cima. Aí eu tinha que esperar, aí eu parei de deixar ela comendo lá. Eu ficava esperando ela terminar de comer pra poder pegar, né, o prato, né? A vasilha. E também, aí depois ela quebrava também a vasilha tudinho, gente, de plástico. Ela quebrava tudo. O copo também. Aí, gente, como ela foi ficando sem água, sem nada, ela começou a caçar outras coisas pra fazer, sabe? Tipo assim, ela quebrou uma cadeira que tava lá dentro. Aí depois ela quebrou a caixinha, aquele cano da caixinha de dar descarga, ela quebrou. Aí depois ela começou a pegar água do vaso com a mão. Não sei se ela estava tomando, mas eu acho que sim. E ela começou a jogar assim na parede a água. Pegava a água e jogou. Ela jogou até no ar-condicionado, xixi, sabe? Jogou xixi no ar-condicionado. Na verdade, ela não jogou. Ela tava jogando toda hora. Isso foi todos os dias que ela tava fazendo isso, gente. A casa ficava fedendo o xixi o tempo todo. Eu tava lavando lá umas 3 vezes no dia, gente. Umas 3 vezes no dia. Eu tava lavando a casa dela com que boa, sabe? Desinfetante eu colocava às vezes, que eu não gosto muito, que o cheiro fica muito forte, né? E eu mesmo fico com alergia atacada. Então eu jogava que boa e depois eu jogava água, porque a que boa já corta o cheiro de xixi na hora, gente. Depois enxágua bem, né, a casa. Jogava até no colchão dela assim, né? Esfregava, aí depois enxaguava, né? Como é de plástico, né? Aí, e jogava no vaso, jogava no espelho, que boa, porque até no espelho tinha xixi, assim, que ela jogava, assim, no espelho, sabe? Aí tá, gente, e isso acontecia umas 3 vezes no dia, porque aí ficava limpinho, aí levava ela pra tomar um banho, né, aqui na água quentinha, porque lá o chuveiro tava estragado, né? Tava com água fria. Aí depois eu voltava lá pra dar água pra ela, já tava tudo de novo, com xixi de novo. Sabe, gente? A coberta molhada, que ela tava conseguindo molhar, só com aquele xixi que ela fazia no vaso. Entendeu? Aí depois ela foi descobrindo que era melhor fazer xixi no chão, que pelo menos ficava molhado, dava pra ela pegar, dava pra ela jogar a coberta lá em cima. Aí depois ela começou a fazer cocô em qualquer lugar na casa e se lambuzava tudo de cocô. Passou cocô no ar-condicionado, ela passou, sabe, gente? Aí eu chegava lá, ia lavar tudo aquele cocô, gente. Eu tava começando a ficar nervosa com ela, sabe? Aí depois eu me arrependia, porque não adiantava, né? Ela fazia de novo. Sabe, gente? Eu cheguei a chorar, orar. Eu cheguei a falar, Senhor, não tá vendo isso, meu Deus? O Senhor não tá vendo isso, não. Eu cheguei a falar assim, chorando, sabe, gente? Eu cheguei a olhar ela assim, ficar olhando pra ela assim, falar, ô mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora tá fazendo isso? Aí eu cheguei a falar assim, se eu pudesse eu arrancava esse vaso daqui de dentro. Porque eu já tirei tudo daqui. Eu já tirei os copos daqui de dentro, que a senhora tava quebrando. Eu já tirei o cano, né? Da descarga, a senhora quebrou. Eu tirei, tá lá fora jogado. Eu tirei as roupas da senhora que a senhora tava vestindo. Vestindo tudo de uma vez só e se enroscando na roupa, gente. Vestindo tudo errado e se enroscava na roupa. Vestindo assim, um em cima da outra, várias roupas. E eu tirei de lá, eu trocava ela, mas não tava adiantando, ela tava ficando pelada. Aí, gente, eu falei, mãe, não sei mais, agora eu vou ter que... o vaso, o que eu faço agora, meu Deus? Eu falei, mãe, o que eu faço? Eu vou arrancar o vaso? Não vai adiantar, a senhora precisa do vaso, né? A privada, sabe, gente? A senhora precisa do vaso sanitário, do vaso, como é que eu vou arrancar?
que eu faço agora, meu Deus? E eu falando com ela assim, mãe. Gente, eu cheguei a pegar assim, eu falar, ô mãe, olha aqui pra mim, mãe. Gente, então, gente, quando a gente vê que a gente tá chegando no nosso limite, que já tá falando com a pessoa assim, que já tá perdendo as cabeças, é porque a pessoa não tá surtando. Quando a outra pessoa que tá cuidando já tá surtando também, é porque as coisas não tá certo isso. Vocês entenderam? Aí, gente, ela queria subir numa mesa que tem lá dentro. Aí eu tirei a mesa de lá de dentro. Coloquei aqui fora. Tinha uma TV lá também. Antes disso, tinha uma TV. Ela molhou tudinho a TV. Eu tirei aqui. Tirei pra fora também. Coloquei lá fora. Aí, gente, tudo ela tava conseguindo um jeito pra fazer coisas. Aí, tipo assim, a mesa, ela queria subir em cima da mesa. Olha que perigo. Ainda bem que eu escutei ela falando. Ah, estão mandando eu subir em cima da mesa. Eu olhei pra ela, falei, estão mandando a senhora subir em cima da mesa? Peraí. Peguei e tirei a mesa. Na hora eu já tirei. Entendeu? Aí, gente, a janela dela, ela tava jogando as coisas pela janela, a coberta dela pela janela, o chinelo pela janela, tudo pela janela. Aí a gente fechou a janela. Aí eu tava com medo dela ir lá fora e fazer alguma arte, subir em alguma coisa, quebrar carro, quebrar moto. Porque ela já fez isso uma vez, né? E aí o que eu fazia? Trancava de chave, gente. Eu tava fechando ela com a chave. Só que ela ficava quietinha, eu tava aproveitando que ela tava assim, entendeu? Tipo assim, ela não ficava pedindo pra sair, sabe? Ela ficava lá tranquila assim, lá dentro ela fazia arte. Só que ela não ficava mexendo na porta, querendo sair, entendeu? Então tava de boa, entendeu? De eu trancar. Eu trancava porque às vezes eu tenho que vir aqui pra dentro, né? E aí, eu não tô vendo o que tá acontecendo lá fora. Ai, a chuva. Chuva, gente. Aí, tô com roupa no varal. Para lá, Kikinha. Aí, gente, o que aconteceu? Gente, eu tô lavando ainda as roupas dela, que tava tudo mijada, que de um dia pro outro já tem um monte, as cobertas, olha as cobertas. Isso aqui, gente, essa coberta aqui, eu lavava, acho que de 2 em 2 dias, essa coberta mijada, ó, saiu tudinho. Aqui, boa, tira todo o cheiro, gente. Ó, olha aqui, gente, a casinha dela. Tá vendo o guarda-roupa, gente? Olha aqui o guarda-roupa, quebrado. Ó, tá, eu lavei tudinho, que ela tá internada, gente. Ontem ela internou, entendeu? Ó, gente, a caixinha, ó, não tem mais caixinha do banheiro, ó. Ó o vaso. Não tem mais, ó, caixinha, ela quebrou. Sabe, gente? Ó o ar-condicionado, gente, que a gente conseguiu pôr pra ela, ele funciona. Ele funciona, é só ligar aqui, só que ela encheu de cocô, gente, de xixi. Eu tava contando ainda pra vocês, né, que ela colocou xixi. Mas depois ela colocou cocô também, gente. Aí, gente, ó, aqui, ó, as roupas dela, ó, que eu já passei na Kiboa, né? E deixei aqui. Aí, aquela dali tá na Kiboa, eu vou tirar dali depois. Tá na Kiboa. Aí, depois que eu coloco lá na máquina pra bater bem batidinho, entendeu? Você entendeu, gente? Ó, essa aqui tudo é roupa dela que eu lavo todo dia, gente. Todo santo dia. Ó. Ó. Tá úmido, gente. É que tá garoando, gente. Tá molhada ainda. Vai ter que pôr pra secar em outro lugar, lá dentro, sei lá. Oh, delícia de chuva. Ai, gente. Ai, desculpa, gente. Meu Deus. Aí, gente, olha aqui. Olha aqui dentro as cobertas que eu tava colocando. Gente, ó, tá vendo essa daqui? Ó. Essa que eu lavei ontem. Ó, lavei ontem. Olha lá mais. Tá tudo seco. Eu coloco tudo ali. Porque, de qualquer forma, gente, eu tava tendo que pegar seguida. Eu chegava aqui, ela já tava com uma coberta toda molhada. Aí eu já pegava aquela lá, jogava aqui dentro da bacia com que boa e já pegava outra limpinha daqui mesmo, entendeu? Eu já pegava outra daqui e colocava nela. Toma, mãe, toma essa daqui. Vocês entenderam? Então, não tava adiantando eu levar, deixar lá dentro de casa, porque daqui mesmo eu já pegava. Entende? E outra coisa, tinha que fazer as coisas assim, olhando pra ela, porque senão ela fazia arte.
sabe? Ela pegava que boa, é perigoso colocar na boca, então tem que fazer tudo muito rápido, assim. Sabe, gente? Tava tentando quebrar a lâmpada. Ah, tá. Aí, gente, quando foi antes de ontem, ela tava subindo em cima do vaso, em pé. Vocês sabem que isso é perigoso, que tem vários acidentes que já aconteceu de pessoas morrer assim, né? Aí o vaso quebra, o vaso sanitário quebra, a pessoa se corta, a pessoa até morre. E aí, gente, quando eu vi ela subindo no vaso, eu já corri e falei: o que você tá fazendo aí? Desce daí! Meu Deus do céu, não acredito que você tá fazendo isso. Ah, mandaram eu subir. Falei: não acredito, mãe, agora lascou, meu Deus do céu. E ela é assim, gente, quando ela cisma de fazer algo, ou ela ouve, ela vai ficar fazendo aquilo todo um minuto, toda hora, sabe? Aí, gente, ela deitou nesse chão aqui, ó, tudo molhado, ela deitou. Ela tava tomando água dali, daqui, com que boa, gente, assim, sabe? Gente, ela tava fazendo coisas assim que você, sabe? Eu fiquei. E aí, beleza. Só que quando foi antes de ontem, ela começou a querer bater na porta. Me tira daqui! Abre essa porta aqui! Ei, socorro! Aí, gente, já não ia dar mais pra trancar. Já não ia dar mais. Aí alguém vai falar: nossa, Rosilene, você tava mantendo sua mãe trancada. Gente, que opção que eu tinha, né? Que opção mais que eu tinha? Se ela tava quebrando tudo aqui dentro, ela ia quebrar tudo lá fora também. Vocês entendem? Ela ia quebrar tudo, ó, do banheiro que ela quebrou. Vocês entenderam? Fora que ela já me deu facada, né, gente? Vocês sabem disso, quando ela surtou uma vez. Entende, gente? Então, não é brincadeira. Então, gente, só que ela tava quietinha, gente, lá dentro, sabe? Eu ficava olhando daqui, tá quietinha. Aí, às vezes, quando eu abria ali a porta pra ela um pouquinho, aí eu sentava bem aqui na varanda e ficava cuidando dela, pra ver como que ela vai se comportar com a porta aberta. Aí eu abria, aí ela saía ali fora e deitava ali na água. Pelada, deitada na água, pelada. Só que aí ela deitava um pouco, aí levantava, ia pra dentro, deitava, levantava, ia lá pra dentro, ia lá de novo, ia do balde, pegava água, jogava água. Gente, ela tava assim, ó, acelerada e fazendo coisas. Foi aí que eu peguei, comecei a chorar. Gente, eu ajoelhei bem aqui, ó. Tá vendo onde é que tá essa cachorra? Aqui. Acho que era 11 e pouco da noite. Da noite, meu marido tava dormindo. Da noite, 11 e pouco da noite, ali é um escurão. Ela começou a deitar lá no chão e fazer isso. E eu falava: para com isso, mãe, vai pra dentro. Porque, gente, eu pensei em deixar a porta aberta pra ver, né? Vai que ela ficava de boa, tranquila, né? Mas ela não tava fazendo isso. Então eu falei: eu vou ter que fechar. Mas ela aí começou a gritar na porta. Ela não tava mais ficando quietinha, ela tava gritando na porta pra abrir. Isso era 11 e pouco da noite. Aí, gente, eu ajoelhei aqui no chão. E comecei a orar pra Deus: faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? Se eu fecho a porta, ela grita. Se eu deixo aberta, ela faz essas coisas. Se o Senhor existe, eu sei que ele existe, gente, mas quando tem algo assim, eu falo: faz algo agora, Senhor, não é amanhã, não é nada, é agora, por favor. Aí, de repente, gente, surgiu aquela ideia: eu vou levar minha mãe agora lá no CAPS, agora. Fui lá dentro, falei: amor, acordei meu marido, amor, vamos levar minha mãe no médico comigo? Agora? Aí ele falou: agora? Eu falei: é agora. Agora, amor, eu não sei mais o que fazer. De dia eu não posso porque eu não sei dirigir. Você não tá aqui. Eu não sei, assim, eu sei, mas aqui só no bairro, né? Mas ir lá no médico, lá eu não consigo. Aí de dia você tá trabalhando, não tá aqui. E aí eu tenho que ter alguém pra ficar com a Sofia, porque lá não pode criança. E aí? Eu só posso agora, amor, de madrugada, só agora à noite. Vamos lá comigo? Aí ele falou: vamos. Aí nós foi, gente. Aí foi aquela... De madrugada nós chegamos lá, acho que era 1 e pouco por aí. Aí eles falaram que não, lá é aberto, lá é 24 horas no CAPS. Mas eles falaram: olha, a gente não vai poder atender ela aqui, porque aqui não pode essa hora.
Poderia de dia. Por que você não trouxe de dia? Eu falei, porque de dia eu não consigo, eu não tenho quem vem comigo, eu não tenho quem, não tem como. Aí, e outra, sempre que eu venho, os outros falam que o médico fala que ela tá bem, que ela não tá surtando, mas ó, se vocês verem, olha a situação da minha mãe, ela tá lá no carro, mas se eu tirar ela pra fora aqui, vocês vão ver. Ela fica passando guspe na mão, cuspindo e esfregando na parede, sem parar. Ela coloca a mão na parte íntima. Ela passa na boca, ela passa guspe, passa nos peitos. Isso aí eu esqueci de falar pra você, gente. Então ela tava assim. Parece que tem um nome também pra isso. Que a pessoa fica assim. Aí você acha, eu falei, que ela tá normal? Colocando a mão de fezes, colocando a mão dentro do vaso sanitário, no xixi, e jogando na casa toda. Você acha que isso aí não é surtar? Se eu já tô perdendo a paciência com a minha mãe, eu lá falando pra enfermeira, se eu tô perdendo a paciência com a minha mãe, isso não é aquela. Ela não tá surtando? A minha vontade é tirar a vida da minha mãe. Eu falei isso, gente. E eu falei de verdade. Porque ela tá sofrendo. Eu falei assim, a minha mãe tá sofrendo, eu tô sofrendo. Ela tem que ficar fechada com chave. Os vizinhos escutam ela gritar. Se eu solto ela é perigoso ela se machucar lá fora. Também lá dentro, ela acha um jeito de mexer em algo que é perigoso. E aí, o que eu faço? Então eu tenho que me virar. Eu já pensei em tirar a vida da minha mãe. Então quer dizer que ela não tá bem. Eu preciso de ajuda. Eu lá, gente, de madrugada. E meu marido lá dentro do carro com ela. Aí ela falou, eu entendo a senhora, eu entendo, mas agora de madrugada a gente não pode atender. Leva ela então lá no UPA, já aproveita que ela tá no carro, leva ela no UPA, que de lá eles encaminham pra cá. Eu falei, não, vou levar mesmo, eu ir pra casa, eu não volto com a minha mãe. Não volto com a minha mãe. Se eu não conseguir um internamento para minha mãe, eu não me responsabilizo por mim. Falei assim. Porque isso é muito sofrimento. É muito sofrimento. A pessoa tá igual um bicho desse jeito. Aí peguei, gente, e fui lá pro UPA. Aí nós foi atendido, nós chegou lá, só tinha nós. Só tava nós lá, vazio o UPA. Mesmo assim, demorou um pouco. Nós foi atendido 3 horas da manhã. Aí sedaram ela, deram injeção, o médico super amoroso, gente. Os médicos jovens que estão agora, assim, são super amorosos, são super legais os médicos de agora, gente. Tanto as médicas quanto os médicos novos, né? Porque eles estão aprendendo, os antigos são ruins, sabe? É difícil você achar um médico bom. Acho que eles são cheios de querer, só pode. Agora, os de agora, eles pensam também no como que a gente tá. Aí o médico pegou e falou, não, ela não tá bem mesmo, não. Vamos deixar ela aqui e de manhã eu vou te dar um papel, você leva ela lá no CAPS pra ela ser internada. Fica tranquila, não fica assim não, falou pra mim. Já vou dar um calmante pra ela, eu falei, ó, ela já tomou todos os remédios dela. Eu falei, ela já tomou todos os remédios dela e ela tá assim. Não dormiu, tá desse jeito. Olha aí, doutor. E a minha mãe tentando colocar a mão assim na parte íntima e perguntando se podia arrancar a roupa ali mesmo. Aí ela perguntava se podia deitar. Pode deitar no chão? Eu falava, não, mãe. Ali mesmo no UPA. Eu falei, olha aí, doutor, como é que ela tá? Ela tá de roupa porque ela tá aqui. Eu vesti nela na marra. Mas lá em casa eu já deixava pelada, porque não vou ficar brigando também. O tanto que eu já brigo, que eu já acho demais, eu acabei desistindo que ela vestir roupa e deixa ela pelada. Eu deixo ela nua lá em casa. Aí ele falou assim, não, fica calma, a gente vai resolver isso. Aí, gente, aplicaram injeção no bumbum dela, assim, sabe, que é calmante, é o Aldol. E deram 2 comprimidos pra ela que eu não sei o nome, e ela toma rapidinho assim, ela mesmo toma. E deram um de líquido. Aí, gente, acho que vai acabar agora, gente, de gravar, vai parar na hora. Aí, gente, não tinha lugar. Tava lotado lá dentro, entendeu? Tava lotado. Não tinha lugar nem pra sentar, nem pra deitar. E aí a enfermeira falou, olha, aqui não tem lugar, vai pra sua casa, conversa com o médico e vai pra sua casa, porque ela vai dormir agorinha com esse remédio. E aí? Eu falei, tá, vou falar com o médico. Aí o médico liberou e eu vim pra casa com aquele papel, com esse papel.
Aí no outro dia de manhã, minha filha tava aqui, minha filha foi comigo lá no CAPS, de novo, né? Eu já tinha ido de madrugada lá, que eles falaram que não podia atender. Aí eles atenderam, entendeu? Atendeu, só que a única vaga que tinha, sabe? Porque lá é contadinho, gente, lá, sabe? É os leitos, né? A única vaga feminina que tinha acabado de dar para uma pessoa que tava em um UPA por aí, sabe? Em algum UPA, esperando vaga. A única. Só que essa pessoa não se trata nesse CAPS, porque aqui em Campo Grande tem uns 4, 5 CAPS, vários CAPS. A minha mãe é desse CAPS que eu fui. Essa pessoa que ganhou a vaga não é desse CAPS, é de outro. Mas como o UPA, essa pessoa não conseguia a vaga, quando surgiu essa vaga, cederam para ela. E a minha mãe é dali. Aí a médica ficou, mas ligou lá, tentou, como é que fala? Cancelar, e o UPA, o pessoal do UPA, da gerência, do sei lá do que lá, o secretário da saúde, não aceitava que cancelava, porque não pode, já cedeu a vaga, tem que fazer o quê? Não tem como voltar atrás. E os médicos dali não estavam aceitando, falou assim, não, mas ela é paciente daqui, e ela tá grave. Falou na minha frente assim, ela tá grave, ela precisa ficar aqui internada, falando da minha mãe, né? Não, ela tá grave. A médica já tinha visto que a minha mãe ficava passando busto. E eu segurando, para mãe, para com isso. E a médica, eu falei, doutora, tá vendo? Imagina em casa, como é que tá. Aí ela falou, não, fica calma, ela vai ficar internada. Calma aí que a gente vai resolver. Gente, isso é um vídeo para outro assunto, porque foi feio lá, hein? Acabou que depois não resolveu, a médica falou, olha, você vai ter que voltar lá pro UPA ficar esperando vaga. Porque não conseguiu, eles não aceitaram desfazer, cancelar a outra pessoa lá que ganhou a vaga. E eu falei, o quê? Mas eu não vou ter como, doutora, levar minha mãe, ficar com a minha mãe lá, eu tenho uma criança pequena, não vou. Falei, pronto. Aí eu falei assim, pronto, agora lascou. Minha mãe foi jogada de vez, porque eu vou ficar com ela lá em casa e eu não sei o que eu não sei. Gente, eu comecei a chorar. E aí tem uns enfermeiros lá, homem, que é os fortes, né, que ajuda a segurar, né, quando chega algum paciente muito surtando, sempre tem que ter uns enfermeiros homem. Aí eles falaram, não, calma, Rosilene, calma, não, calma. Aí eu falei assim, me dá o papel lá que eu trouxe, eu quero levar o papel, eu preciso daquele papel lá. Que papel, Rosilene? O papel que eu fui de madrugada no UPA, eu quero levar, porque eu quero prova, que eu tô correndo atrás, quero prova. Aí eles, não, calma que a gente vai resolver.